Juízes, capítulo 6. O erro deles pode estar sendo o nosso erro também. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Às vezes o que estamos fazendo não é mal aos nossos olhos, nem aos olhos de alguém, nem aos olhos do Senhor. O que eles fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor? Eles se prostituíram, eles roubaram, eles se drogaram, eles mataram? Não. Nós vamos ver que o erro deles pode ser o erro de muita gente. Aí diz assim, parecia mal, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Quando fala o Senhor os deu, é que Deus permitiu que isso acontecesse. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Eles tentaram resolver a situação do jeito deles. Eles tentaram resolver da maneira deles. Também isso acontece conosco. Às vezes nós tentamos resolver, é como um caso de saúde às vezes. Nós começamos a tomar um chazinho daqui, né? Começamos a fazer isso, fazer aquilo, e às vezes não é, às vezes é um caso cirúrgico, irmão. Tem que, entenda bem, não adianta, tem que ser cirúrgico. Ontem o homem falou, por exemplo, você tem pedra nos rins, aí a pessoa vai, eu sou leigo no assunto, estou passando informações que você recebe, não é a minha área não, não é minha praia, como diz o outro. Então, aí, mas nos rins você tira, né? As pedras, entenda bem, dos rins, explode, faz uma porção de coisa, dá remédio, aquele negócio todo, acaba expelindo. Aí falou, pedra na vesícula. Geralmente, pedra na vesícula, o caso é cirúrgico. Não dá para limpar a vesícula, né? Para tirar a vesícula, fazer uma coisa. Geralmente tem que tirar a vesícula fora. Mas que bobeira é essa também? Como eu falei, não é a minha área. Só estou dizendo para você que tem coisa que nós queremos resolver do nosso jeito e não resolve. Eles tentaram resolver, estavam na mão dos midianitas. Mas esse povo, nós temos que conhecer o histórico dele. É um povo que sai do Egito com a mão forte do Senhor. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles viram tantas maravilhas acontecerem. Eles provaram realmente a existência de Deus e a presença de Deus no meio deles. Mas aqui que foi o erro deles. O quê? Nós vamos na frente, aí falaremos sobre isso. Diz assim, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E assim acontece com muita gente, o inimigo está vindo com tudo. No culto das 6 horas da manhã, talvez alguém nos acompanhe pela televisão, ou pela rádio, ou pela internet, eu falei, Davi disse no Salmo 3, versículo 1, olha o que o Davi falou, ele diz assim, Salmo 3, 1, capítulo 3 de Salmos, vai chegar lá, Salmo 3, versículo 1, rapaz, Salmo 3, versículo 1, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Então, são muitos. Quer dizer, e ali é como foram muitos que foram contra eles. O Davi fala ainda no Salmo 27, no versículo 3, é 27, 3. Você acertou. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que seja um exército. Mas Israel não colocou essa confiança em Deus. Ele colocou nas suas estratégias. Ele colocou nos seus planos. Somos nós. Não colocamos a confiança no Senhor. Olha o que Davi está dizendo. Aí ele ainda falou, mas no Salmo 34, versículo 19. O Salmo é 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quer dizer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por que não livrava a Israel? E talvez porque não está nos livrando também. É muito importante. Aí nós vamos ver isso aqui agora. Diz assim,
porque subiam com seus gatos e vinham tanto que não podiam entravam na terra para destruir. 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Já ouviu alguém falar, a ficha caiu? Acordaram, despertaram. Quer dizer, eles tinham que fazer isso logo no início. Somos nós, sentimos que algo não está dando certo, devemos clamar. Verdadeiramente, nós devemos clamar antes. Entenda bem, para qualquer situação da vida, devemos clamar a Deus. Clamar a Deus na hora de ir até o médico, Deus me prepara o médico certo. O senhor deu um testemunho aqui, não foi de cura que Deus cura, mas foi uma ação de Deus. Vai escutando. Alguns ouviram esse testemunho. Esse homem perdeu a visão por causa da diabetes. E ele não, entenda bem, ele não conseguia, ficar curado. Ele disse, Jesus, me dá um médico para tratar de mim, que a minha fé, eu não estou tendo fé para receber a cura, eu creio que sou cura, mas não estou tendo fé para isso. E Deus deu um médico, deu uma médica para ele. A médica mudou a alimentação, entenda bem, mudou o medicamento, ele recuperou a visão, ficou normal, aquilo quase estabilizou. Entenda, mas ele clamou a Deus, que ele pediu uma direção. Nós temos que clamar a Deus, ele vai nos dar a direção. Nós vamos ver aqui que Deus não mandou, entenda bem, um anjo para acabar com o exército do inimigo. Deus não mandou fogo dos céus para queimar o inimigo. Como tem um caso que Deus agiu assim. Não precisa sair daqui que eu quero ficar aqui. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, no versículo 20 e o versículo 20 e 21, veja só, Isaías com o profeta com o rei Ezequias clamaram a Deus. Diz assim, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, o filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões. O Isaías, ele registra isso, não leia agora não, ele no capítulo 37, ele registra que foram 185 mil homens, né? E os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, entenda bem. E este tomou-de com vergonha de roupa para sua caída. Olha, destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. 185 mil homens. O Isaías disse que quando eles no amanhecer, no alvorada deles, eles tocaram lá, cadê? Não tinha ninguém acordava, os soldados preguiçosos, acordem soldados, acordem, ninguém acordava. Mas o que está acontecendo? Estavam todos mortos, foi só um anjo, mas aqui Deus não mandou um anjo. Lembra que eu falei, o homem clamou, Deus não mandou a cura para ele, deu uma direção, mas Deus conhece a nossa estrutura até espiritual, Deus conhece a nossa fé, o nosso tipo de fé que temos, ou o tamanho de fé que nós temos. Aí eles clamaram a Deus, aí Deus respondeu, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Às vezes é uma palavra que vem e mostra, entenda bem, onde está o nosso erro. O erro deles, o que eles fizeram, pastor Jaime, que parecia mal aos olhos do Senhor, foi temer os deuses amorreus? Muito mais do que isso, foi não darem ouvidos à voz de Deus. A voz de Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Se eu temo, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou pedindo um socorro, Deus tem hora que ele não manda um anjo. Lembra que eu falei, no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, ele mandou o anjo. Aqui ele não mandou, ele mandou um profeta. Você tem que ficar atento. Às vezes Deus manda o poder de Deus, ele manda um profeta. Muitos conhecem aqui o Salmo 107, versículos 19 e 20. Veja comigo. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, está falando deles, e os livrou das suas necessidades. E 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Nós, às vezes, queremos uma oração, não é uma oração. É uma palavra que você vai receber, naquela palavra, se você obedecer, naquela palavra tem o poder de Deus para lhe curar. Naquela palavra tem o poder de Deus para libertar, mas você não vê que é uma oração. Você quer sentir um fogo, porque alguém contou, e é bonito.
Entenda bem que ele estava orando e veio um fogo. Jesus, eu quero esse fogo também. Pode até acontecer, mas nem sempre é assim. 38 anos, um homem, a Bíblia fala em João capítulo 5, isso fica como lição de casa. 38 anos esse homem espera o mover das águas. Porquanto alguém falou que foi curado ali, que Deus mandava um anjo. Bem, se é uma crendice popular, não sabem a Bíblia, está relatando os fatos. Mas esse homem não era curado. E Jesus passando por ele, sabendo que ele estava naquele estado havia 38 anos, queres ficar são? Senhor, quer, eu quero, mas não tem ninguém que me ajude, porque quando a água é movimentada, outro desce antes de mim e a água é movimentada e eu perco. O Senhor diz, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele ouviu o Senhor. Quer dizer, Jesus nem tocou nele, nem colocou a mão sobre a cabeça dele e fez uma oração. E disse, enfermidade saia, homem fique curado, Deus mostra o teu poder. Não, é uma palavra. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele poderia ter questionado, ô Senhor, olha para mim, minhas pernas são atrofiadas, 38 anos que eu estou assim, como é que eu vou me levantar e andar? Ouça, o segredo está aqui, em ouvir a voz da palavra de Deus, é ouvir o que Deus está falando, ainda que pareça loucura. Mas como é que não vamos temer os deuses amorreus? Israelitas, vocês estão chegando do Egito, os deuses dos amorreus são tremendos. Olha, eles aqui matam. Tem Deus aqui do amorreu que tira a família. É que nem na feitiçaria hoje. Tem demônio que é especialista em fazer o cara tomar pinga, cachaça. É o demônio da pinga, entenda? O outro faz a pessoa se prostituir. O homem 6 meses quer ser homem, 6 meses quer ser mulher, não sei mais o que, entenda bem. É demônio especialista naquilo. Tem demônio que é especialista em amarrar pessoa, tirar a pessoa de casa. Você cansa de ver aí, ó, nas ruas. Eu até falo, se botar uma faixa da igreja, eu tomo multa. Mas você cansa de ouvir. Traga a pessoa amada em tantos dias, não sei o que, mas a pessoa amada é um homem casado. Entenda bem. É um homem casado, que eles fizeram uma bruxaria lá, e o homem de repente olha para a esposa, não sente mais nenhuma atração por ela, começa a ter rejeição, começa a ter ódio, e fica apaixonado. Cansamos de ver isso aí. Até que o demônio é expulso, e ele abre os olhos, entenda? E vê que não é. Lembra do homem que o missionário contou? Ele disse, missionário, eu ouvi o senhor falar, não acreditava. Onde eu trabalho, ele tem a empresa, entenda bem, foi trabalhar uma moça conosco lá. E aquele negócio, aquela paixão que veio, que vocês falam, uma coisa demoníaca, mas eu na hora fiquei, parecia uma paixão. Eu não estava nem olhando, não olhava para o corpo da moça. Eu fiquei apaixonado pela mão dela e pelo nariz dela. Que demônio! Eu não vi a hora, entenda bem, de chegar no dia do trabalho só para olhar para o nariz dela, olhar para aquela mão dela. Achei uma coisa sensacional. E ele casado e tudo. Um dia ele está diante da televisão, o missionário disse, isso aí é um demônio. Você viu falar do canto da sereia? Isso é um demônio, está te hipnotizando aí, não sei o quê. Ele ficou assim. E na hora que o senhor orou, o senhor disse, sai demônio. Sabe, não sei o que aconteceu. No outro dia, quando eu li, a moça tinha até o nariz torto. A mão dela era até meio enrugada, mão esquisita. Quer dizer, o que o diabo faz na vida da pessoa? Parece cômico, mas é isso, entenda. É uma palavra que vem, entenda bem, e abre os olhos da pessoa. Deus, vocês estão temendo, não tem que temer, talvez somos nós. Você tem medo que o demônio vai destruir seu casamento, porque aquela mulher é da macumba, ou alguém da feitiçaria, ou porque a família do seu marido é da feitiçaria, mas você tem que orar para ele se convencer. Está com medo dos demônios? Você está com medo que o demônio para quem eles trabalham vai conseguir alguma coisa? Não. Ele disse assim, eu vos disse, eu sou o Deus, o vosso Deus, não temais os deuses amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí aparece o Gideão. E Deus viu o Gideão, uma coragem nele. Quando está todo mundo com medo, o Gideão ia lá malhava o trigo lá, entenda bem, para conseguir segurar alguma coisa para a família. E ele então chamou o Gideão, mostrou o Gideão. O Gideão disse, Senhor, se o Senhor fosse conosco, não está acontecendo. Nós ouvimos as histórias que nossos pais contaram, como é que o Senhor tirou o povo do Egito, mas hoje o Senhor nos abandonou, hoje o Senhor não quer nada conosco. E Deus mostrou que era com ele, ele acreditou, foi, e o Gideão foi até uma história bonita, que Deus queria dar vitória só por ele, mas ele duvidou um pouco. Deus disse, então tá bom. Aí ele assim, tinha 30 mil homens para lutar com ele. Esse Gideão tem muita gente. Esse povo depois vai dizer que foi o braço deles, que foi a força deles. Isso aqui está tudo no capítulo 6. Aí diz assim, você vai fazer o seguinte, Gideão, olha que coisa bonita, né?
Você vai dizer assim, quem está com medo pode voltar para casa. De 30 mil, 20 voltaram. 20 mil estavam com medo. 10 mil. Gideão, é muita gente ainda. Desce esse povo todo para beber água no riacho, fica olhando, percebendo. Quem abaixar certinho, beber água, né? Como se bebe, né? Vai lá e ó, você fica olhando. Quem beber como um animal, ficar assim, lambendo que não dá, você tira esses do lado. Aí 300 beberam água igual animal. Gideão deve ter pensado, Deus é muito sábio, né? Tinha 300 malucos no nosso meio. E não, como é que eu vou para uma batalha com um maluco, bebe água igual cachorro, né? Imagine, Deus é muito sábio. Gideão, é com esses 300 malucos aí que você vai. E Deus mostrou, mas Deus teve tanta paciência ainda, que fez o Gideão chegar lá pertinho dele, pegou o auxiliar dele, foi pertinho do arraial lá, e viu 2 homens de dentro conversando. Rapaz, tive um sonho essa noite. Que sonho? Eu sonhei que um tal de Gideão, Gideão vinha, acabava com a gente. Deus fica mostrando, falar tudo isso para o cidadão crer, entendeu? E ele conseguiu crer. Bem, a vitória foi dada. Mas a nossa mensagem é essa. Amigo, ouça o que Deus está falando ao seu coração. É a palavra que vem e que cura e que liberta. Não despreza. Você diz, não tem, mas eu estou sentindo. Eu não tenho que confessar o que eu sinto, eu tenho que confessar o que eu creio. Eu sinto medo, mas Deus diz, não tenho, então está amaldiçoado o que eu sinto. É verdade, como o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos andar nele? Não leram isso nunca em Romanos 6,2? Mas veio uma pessoa, não sei o quê. Está amaldiçoado esse pensamento, ou esse desejo. Por quê? Porque Deus diz que eu estou morto para o pecado. A mesma coisa. Deus diz que não me deu o espírito de medo. Então esse espírito está amaldiçoado na minha vida, não vai ter. É como a doença. Eu fui curado pelas feiras de Jesus, mas tem uma doença aqui no corpo, está amaldiçoada em nome de Jesus. Se a minha fé está crescendo, Deus prepara o médico, não tem problema, não preparou para o irmão, tudo bem, mas você não tem que concordar, não tem que aceitar, você vai ver a glória de Deus. Esse está o segredo para você vencer, não desprezar a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Ele diz, o que despreza a palavra, diga, perecerá, mas o que teme o mandamento, será o quê? O que é galardoado? Recompensado. Se você temer, quer dizer, respeitar o que Deus diz, respeite o que Deus diz. Se Deus diz que não te deu espírito de medo, não deu, irmão, mas eu sinto o que eu sinto está amaldiçoado, porque Deus não me deu espírito de medo. Não, mas não é medo, pastor, é uma confusão. Deus não te deu espírito de confusão, Ele te deu a mente de Cristo. 1 aos Coríntios 2,16. Então está amaldiçoada a confusão na mente, em nome de Jesus. Mas é assim. Deus não lhe deu um filho drogado, lhe deu um filho que é herança. Então está amaldiçoado esse vício. Não despreza a palavra. Quer dizer, confessa a palavra, assuma a palavra de Deus. E o bonito vai vir agora. Aqui versículo forte, Provérbios ainda. Capítulo 1. Versículo 33. Provérbios 1,33, mas o que me der ouvidos, vamos lá, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Ouça a palavra de Deus. Você está, o que é descansado? Eu gosto da tradução assim, livre do medo do mal, você não vai ter medo do mal. Mas tem cristão, meu Deus do céu, se souber que uma pessoa da feitiçaria colocou a mão aqui, meu Deus do céu, misericórdia. A Bíblia é maior do que está em mim, irmão. Eu não tenho que temer. Parece cômico o que eu fiz, é verdade, mas tem gente assim. Você está longe, não. Você tem que se unir ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o coração. Novo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 8, para terminarmos, já entramos em oração, já. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca. E no teu? Por quê? Porque a boca fala, o coração está cheio. Então eu não tenho que falar, a palavra não está junto da minha mente, não está na minha cabeça. A palavra está junto de mim, no meu coração, na minha boca. A boca fala, não é o que a mente está cheia. A mente pode estar cheia de dúvidas, cheia de medo, mas eu não falo o que está na minha mente, eu falo o que está no meu coração.
Se a palavra de Deus nasce Deus, eu recebo a palavra de Deus com o meu coração. Israel, por que vocês estão 7 anos na mão do mediano? Não é que eu sou mau, que eu dei vocês, não, que eu desprezei vocês. Vocês me desprezaram. Eu disse, não temais o Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Coloque isso no seu coração. A palavra de Deus é Deus conosco. Quando eu desprezo a palavra, eu desprezo Deus comigo. Eu não estou andando com Deus. Eu posso estar na igreja, eu posso estar no altar da igreja, eu posso estar no púlpito pregando, mas Deus não está comigo, porque no dia a dia eu desprezo, entenda? Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. No dia a dia eu penso o que eu quero, não interessa a ninguém, ninguém sabe o que eu estou pensando, mas e Deus? Eu quero andar com Deus? Se eu quero andar com Deus mesmo, então está amaldiçoado esse pensamento. Jesus, a tua palavra diz que eu sou morto para o pecado, então eu sou morto para o pecado, está amaldiçoado esse pensamento, pecado. Entenda? A mesma coisa, o Senhor não me deu espírito de medo, mas eu estou sentindo medo, então está amaldiçoado o que eu estou sentindo, que eu vou falar o que o Senhor disse, o Senhor não me deu espírito de medo. Assim é para a família, assim é para qualquer outro setor da vida. Começa a se unir a palavra é Deus conosco. Israel, vocês temeram, eu disse, não temais o Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Mas quando chegar devem ter ouvido, aqui tem cada Deus. Porque aquele povo todo, eles debochavam de Israel no passado, porque Israel é o único que falava de um Deus só. E nós temos milhares de deuses. Israel está atrasado, um Deus só. Não, nós temos Deus para tudo. Não, o Deus de Israel é Deus para tudo. O nosso Deus é Deus para tudo, irmão. Ele é especialista em tudo. Ele é Deus. Nós temos que crer nele de todo o nosso coração e não temeremos o mal. Nós vamos orar agora. Uma oração de combate, de guerra, mas antes de orar, sempre faça um apelo. Você já aceitou Jesus no seu coração para ter a vida eterna? Por quê? Porque a vida aqui passa rápido, a qualquer hora nós somos tirados do mundo, é verdade, não é verdade? Eu, como pregador, às vezes eu vou, faço um velório, e eu falei, meu Deus, essa pessoa estava aqui esses dias conosco, estava tão perto de nós, agora não está mais. Entenda? Mas vai chegar um dia que vai ser o verso, as pessoas vão olhar para nós e fulano estava aqui, o pastor pregava esses dias, agora não está mais, vai chegar esse dia para todo mundo, mas não tenha medo, não temas, entenda bem, porque ainda que esteja morto, viverá, não diz a Bíblia? Então, a hora que você fechar os olhos aqui, você já vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha pecado, ele morreu por causa do meu pecado, por causa do seu. Só que ele venceu a morte e o inferno. E ele fez para quê? Para eu e você não conhecermos a morte e o inferno. Quando fecharmos os olhos, já vamos ver a glória de Deus. Sempre falo, ele disse para o homem na cruz, hoje estarás comigo. Obrigado, Senhor. Esse eu creio. O dia que eu fechar os olhos, eu vou estar no paraíso, você também. Basta você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e continuar nele. Então, hoje, não importa quem for você, toma essa decisão. Você vai ser uma nova criatura, entende? Depois siga Jesus nessa igreja ou em outra, tudo bem. Hoje, por exemplo, eu tenho batismo nas águas. Eu mesmo vou batizar hoje à noite. A água aqui é quentinha, pode ficar tranquilo. Quem for batizar pode vir que a água é quente. Vai ter água, batismo nas águas hoje, mas todo domingo tem batismo nas águas. Todo sábado, depois do culto das 2, tem aula do batismo. Não, mas é que eu tenho uma igreja da minha casa, eu vou com meu marido, eu vou com a minha esposa. Pode ir, a igreja da graça não é melhor do que nenhum. Quem salva é Jesus Cristo. Irmão. Que você siga Jesus Cristo, entenda? Aqui ou noutra igreja, mas que você siga. Nós estamos querendo ver você no céu. Então hoje toma uma decisão, creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, creia no coração que Jesus venceu a morte e o inferno e peça para ele, me salve, ele vai te salvar. Eu já tenho a salvação, então Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoe. Como eu também perdoo qualquer pessoa que tenha me ofendido.